Olá pessoal, hoje estamos iniciando mais uma aula da nossa disciplina Trabalho e Cidadania. Nosso assunto hoje é a segunda aula da disciplina. Vamos trabalhar com ética e moral. Sobre a ética, o que a gente pode dizer é que o ser humano, na verdade, em geral, vive em sociedade, convive com outros seres humanos, e por assim dizer, e por isso acontecer, cabe ao indivíduo responder uma pergunta do tipo: como devo viver ou agir perante as outras pessoas? Como eu devo agir perante as outras pessoas? Parece uma pergunta simples e fácil de ser respondida, mas não é. No dia a dia, nós deparamos com situações diversas. Essas situações, elas exigem que tomemos uma decisão pessoal. E toda vez que isso ocorre, nós estamos diante de uma decisão que envolve julgamento moral. Esse julgamento moral, é claro, ele está na realidade daquilo que decidimos com base naquilo que consideramos como bom, como justo e como correto, né? Eu acredito que vocês já devem ter ouvido o termo moral e ética, mas será que esses dois termos eles carregam o mesmo significado? Você acredita que moral e ética são a mesma coisa? A ética é uma palavra de origem grega que apresenta duas interpretações possíveis. Nessas duas interpretações possíveis, a gente pode perceber dois momentos em cada uma. Na primeira interpretação e no primeiro momento dessa interpretação, ela significa costume. No segundo momento da primeira interpretação, ela significa moral. No primeiro momento da segunda interpretação, ela significa propriedade do caráter. E no segundo momento da segunda interpretação, ela é uma palavra conhecida como nos modelos atuais, na forma atual de conceber a ética. Para Cotrim, estudioso, a moral é o conjunto de normas, é o conjunto de princípios, conjunto de costumes. Tanto os princípios, costumes, essas normas, elas orientam o comportamento humano e tendo como base os valores próprios de uma comunidade ou de um grupo social. A moral é normativa. Por que é normativa? A partir de um conjunto de regras, de um conjunto de valores, proibições, tabus, todos esses elementos, eles provêm de fora do ser humano.
eles são cultivados e impostos pela política, pelos costumes sociais, pelas religiões ou ideologias. Por isso é que eles vêm de fora. Como as comunidades ou os grupos sociais são diferentes entre si, tanto no espaço como no tempo, os valores também podem ser diferentes. E aí pode acontecer que dá origem aos códigos morais diferentes. A moral ela é mutável. Além de ser mutável, está diretamente relacionada às práticas culturais. Por exemplo, o homem ter mais de uma esposa é moral em algumas sociedades, mas em outras não. Não pode. Já para Cotrim, na definição de ética, esta é um estudo, a ética é um estudo, constitui um estudo reflexivo das diversas morais, formas de moral que existem, das diversas formas de morais que existem, no sentido de esclarecer os pressupostos, as concepções sobre o ser humano, a existência humana que sustentam uma determinada moral. Segundo Cordi, a ética é uma reflexão sistemática. Ela é uma reflexão sistemática que está sobreposta, relacionada ao comportamento moral. Então, segundo ele, a ética investiga, analisa e também explica a moral de uma sociedade. A ética pode ser o regimento, a lei do que seja ato moral, pode ser o controle de qualidade da moral. É a partir daí que vem os códigos de ética que servem para os diferentes microsociedades dentro do sistema geral. A ética se define como o conhecimento, como a teoria ou a ciência do comportamento moral. É através dela que compreendemos, que explicamos, que justificamos, que analisamos, que criticamos. Tá? É a partir da ética que a gente busca o aprimoramento da moral da sociedade. A ética é definidora dos valores e os juízos. É a ética que determina os valores, os juízos de valores. Competência da ética, por exemplo, estudar a origem da moral, da distinção entre o comportamento moral e outras formas de agir, da liberdade, da responsabilidade, de questões como a prática do aborto, da eutanásia, da pena de morte. Tá? A princípio, eu quero deixar já uma pesquisa para vocês realizarem sobre a eutanásia, tá? E a pena de morte. Quero que vocês realizem essa pesquisa, por favor. Cordi ainda afirma que a ética não diz o que e o que não deve ser feito. Nos casos, né? Porque
Quem vai dizer o que deve ser feito é a moral, segundo ele diz. A partir dos fatos morais, a ética tira conclusões e elabora princípios sobre o comportamento moral. Então aqui já se pode afirmar que o conceito de ética é bem mais amplo e bem mais rico do que o conceito de moral. Ética implica em reflexão teórica, né? Ética está mais para a teoria sobre a moral e revisões também da racionalidade das críticas sobre a validade da conduta humana, sendo um estudo geral do que é bom ou mal, correto ou incorreto, justo ou injusto, adequado ou inadequado, independente das práticas realizadas nas culturas.